Hoje queria falar convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre viver no lugar da imunidade. Vamos ler este texto em 2 de Reis, no capítulo 6 e no versículo 15. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço disse-lhe: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu, versículo 16, leia comigo, versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17, lemos juntos. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção em nossa vida. Glorifica o teu nome. Damos-te graças em nome de Jesus, desta palavra em nosso coração, e de trazeres revelação à nossa vida e nos fazeres entender os teus planos e propósitos e dirigires a nossa vida para uma dimensão maior da tua presença e da tua glória. Eu dou-te graças de todo o coração por esta palavra que é tua, Senhor, porque sei, tu sabes que eu nada posso fazer e nada posso dizer não sendo através da tua graça e da abundância da tua misericórdia. Assim, coloca em nossos corações e faz que esta palavra produza com glória para ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Acerca do lugar da imunidade. Viver no lugar da imunidade. A primeira pergunta que se impõe sobre isto é: será possível viver neste lugar da imunidade? Um lugar onde o poder maligno não consegue chegar, onde o diabo não consegue realizar os planos dele. Será possível viver nesta abundância de recursos e nesta capacidade com Deus, em que é de tal modo a grandeza da presença de Deus e do poder de Deus, que todo o poder maligno está atado, está amarrado, não consegue fazer nada daquilo que quisesse causar dano ou sofrimento. Jesus disse isto por outras palavras no Novo Testamento: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dou-vos poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada... Quantas coisas? Nada vos fará dano algum. Não é para nós, por isso, estranho que esta promessa de Jesus, esta afirmação extraordinária dele, a juntar a outras afirmações tremendas da palavra de Deus, esta afirmação está no mesmo sentido. É uma afirmação coerente com este pensamento, com este lugar da imunidade. Mas não é só no Novo Testamento. Ou não é só para quem está no Novo Testamento. Repare no Velho Testamento, por exemplo, o Salmo 91. Ora veja, Salmo 91 começa assim no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Mas avançamos mais rápido para o versículo 10. Veja o versículo 10 comigo e veja o que está escrito. Diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Traduções mais modernas, ou tradução ampliada, diz: nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma maldição, nenhum plano maligno chegará à tua casa. Nada. O diabo não consegue fazer nada. Será possível viver neste lugar da imunidade com Deus? Ou isto é só uma miragem impossível, um desejo, uma projeção de algo insondável que está para além da realidade? Talvez no céu. Será assim? Ou já é aqui que se devia estar a viver num lugar destes? Nós olhamos para personagens da Bíblia
e verificamos que estas pessoas viveram assim. E um deles que viveu assim neste lugar, se não viveu no tempo todo, pelo menos uma parte desse tempo viveu, uma grande parte da sua existência, da sua vida, foi vivida nesse lugar da imunidade, foi Eliseu. Porque nesta passagem da Bíblia, você pode ver comigo que Eliseu, está aqui escrito, Deus revelava-lhe os planos do rei da Síria contra Israel. E ele montou acampamento com os exércitos para matar o rei, mas Eliseu avisou o rei: não vás para tal lugar, porque o rei da Síria montou uma emboscada contra ti. Isto aconteceu uma vez, duas, três, várias vezes. Até que o rei da Síria, diz aqui, perturbou-se, versículo 11, 2 de Reis, capítulo 6, versículo 11, perturbado, chamou os seus generais, os seus homens de confiança, reuniu-se com eles e diz: quem de nós é o traidor que está a dar as informações ao rei, porque já montamos emboscadas para o apanhar várias vezes e não conseguimos? E um deles respondeu no versículo 12 e disse: não há traidor nenhum entre nós, ó rei. O rei da Síria não conseguiu fazer nada. Então disse: é o profeta Eliseu que está em Israel. É ele que avisa o rei dele para não ir a esses lugares onde tu montaste a emboscada para lhe fazer mal. É Eliseu o profeta. É esse profeta. Que as coisas que tu falas até no teu quarto, ele sabe, Deus mostra-lhe, Deus diz-lhe, e não há nada escondido que Deus não lhe diga. Então, qual foi a decisão do rei da Síria? Ide, versículo 13, vê de onde ele está para ser preso e para nos vermos livre dele. Então, vendo-nos livre dele, já podemos fazer os nossos planos. Quer dizer, o diabo não conseguia fazer os planos dele porque Eliseu, Deus revelava a Eliseu e Eliseu estragava tudo. Quando você querem estragar os planos de Satanás aqui? Os ungidos de Deus no Velho Testamento estragavam os planos de Satanás. No Novo Testamento, os filhos de Deus são chamados os ungidos de Deus. Você é uma pessoa que estraga os planos de Satanás. Quando o diabo pensa que vai fazer isto e aquilo, afinal você aparece e estraga tudo. Veja só, você é um estraga-festas para o diabo. Ele não consegue, ele pensa fazer alguma festa, pensa em fazer alguma coisa e você aparece e estraga-lhe tudo. E está muito bem que faça isso. Quer continuar a fazer isso? Sim ou não? Quer fazer melhor isso? Este lugar da imunidade, nem vale a pena eu dizer como é que eu descobri isto. E quanto eu passei, eu sofri até descobrir esta revelação de Deus preciosa que está aqui. Para os irmãos é fácil, estão aí, tomam notas, recebem e começam a viver este lugar da imunidade. Ninguém me ensinou isto. Eu aprendi isto à custa da minha pele, à custa de sofrer. E eu não sabia que isto existia. Eu não sabia que era possível viver assim. Eu não sabia. Eu só aprendi isto e não aprendi isto num livro, não aprendi isto numa escola. Era bom que tivesse aprendido, era bom que eu tivesse tido alguém que me ensinasse como hoje eu estou a ensinar-lhe assim, tranquilamente, serenamente. Que este é o lugar que Deus quer que os seus filhos vivam. Um lugar alto da imunidade com Deus. Um lugar alto do plano com Deus em que o diabo não consiga chegar e não consiga fazer-lhe mal. Para depois não ter que justificar coisas injustificáveis, coisas difíceis de perceber e coisas difíceis de justificar. Porque é muito difícil de justificar o sofrimento. É muito difícil de justificar a morte prematura. É muito difícil de justificar as derrotas e angústias porque se passa pela vida fora. É muito difícil de justificar coisas horríveis. Mas é possível viver no lugar da imunidade. E por isso assistimos a estas coisas extraordinárias. Enquanto, nos tempos de Elias, os outros profetas eram mortos, Elias, dirigido por Deus, ouvindo a voz de Deus, subiu ao monte de Querite, e o ribeiro de Querite que lá estava, e ele subiu, bebia água, e Deus deu ordem aos corvos para o alimentarem.
Os outros profetas estavam a ser mortos por Acabe e Jezabel, mas a Elias ele não conseguia tocar. Porquê? Qual era a diferença de Elias? Elias ouviu a direção de Deus, deixou-se conduzir pela direção de Deus e Deus disse: vai para o monte, sobe até o ribeiro de Querite, espera ali, porque eu dei ordem aos corvos para te sustentarem. 1 de Reis, capítulo 17. E depois, quando com a seca o ribeiro secou, ele disse: agora vai para Sarepta de Sidon. Em Sidon, no sul do Líbano, ao norte de Israel, atravessando a fronteira de Israel para o Líbano, a primeira cidade era a cidade de Sidon. E lá dentro, numa aldeia pequena, a aldeia de Sarepta, há uma mulher viúva que vai te sustentar. E ele foi para lá. E eu digo, enquanto os outros profetas morriam cortados à espada, enquanto se sentavam na mesa dentro do palácio do rei, os profetas falsos de Baal e as casas dos profetas eram fechadas. E as casas dos crentes viviam aterrorizados e a ser perseguidos e mortos, Elias estava guardado e protegido na mão de Deus, obedecendo, ouvindo e obedecendo. Diga comigo: ouvindo e obedecendo. Quer dizer que esse lugar de imunidade existe. Nós vemos-lo acontecer através da Bíblia, pela Bíblia fora, em todas as épocas. Alguém e pessoas a quem o diabo não conseguiu fazer nada, não pôde fazer nada contra eles, por causa desse lugar da imunidade. O lugar da imunidade que nós vemos em Daniel. Quando mandaram Daniel parar de orar, Daniel abriu as janelas e disse: eu vou orar na mesma, eu não vou parar de orar, porque se eu parar de orar, esse é o lugar da minha imunidade, é o lugar secreto onde eu busco o poder de Deus e a presença de Deus. Então abriu as janelas e orou na mesma. Pegaram nele, o que é que lhe fizeram? Lançaram-no na cova dos leões. E eu pergunto-vos: adiantou alguma coisa? Daniel tinha descoberto o lugar da imunidade. Os amigos dele também se recusaram a curvar-se diante da estátua. Foram lançados aonde? Na fornalha de fogo do rei Nabucodonosor. Adiantou alguma coisa ao diabo querer se ver livre deles? Não adiantou nada. Ainda Deus recebeu maior glória, maior bênção, maior majestade ao seu nome por causa da obediência dos seus filhos. Quer dizer que este lugar de imunidade não é somente um lugar da proteção de Deus, onde o mal não consegue fazer nada, mas é também um lugar de honra para Deus, um lugar da manifestação da glória de Deus, um lugar de Deus ser glorificado nas vitórias que derrama sobre os seus filhos. Então este lugar de imunidade, afinal, existe. Sabe onde é que este lugar da imunidade nasceu? Nasceu no Éden. Era o lugar da comunhão com Deus. Todos os dias Deus vinha falar com Adão e com Eva. Todos os dias se fala com Deus para manter o seu lugar da imunidade. Todos os dias é dia de buscar a presença de Deus. Jesus bem que disse isso. Disse: todos os dias o meu Pai trabalha e eu também. Todos os dias nós falamos. Todos os dias eu ouço. Todos os dias eu lhe obedeço. Todos os dias eu caminho em sua palavra. Todos os dias Ele tem obras para eu fazer. E estas são as obras que eu faço. Chegou até vós o reino dos céus. Quer dizer, aquele reino de glória que estava no paraíso, nessa presença da glória de Deus, e que Adão perdeu, Jesus veio cá como segundo Adão para manifestar sobre esta terra de novo esse lugar da glória de Deus, da presença de Deus, de viver na presença de Deus. E esse é o lugar do poder de Deus, é o lugar da bênção de Deus, é o lugar da proteção de Deus, é o lugar da destruição de toda a maldição, toda a obra do inferno, tudo aquilo que o diabo queria fazer está destruído em nome de Jesus. Esse é o lugar da imunidade e o lugar do poder e da autoridade. Em meu nome pisareis serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É o lugar da imunidade, é o lugar da autoridade, é o lugar também da revelação. Vamos começar por esse tema acerca da revelação. Por favor, note bem que aquilo que nós chamamos de revelação, afinal, é muito simples. Por favor, note bem. Aqui vê-se uma revelação extraordinária. Mas será que isto devia surpreender tanto? Geazi, o moço de Eliseu, ficou surpreendido. Primeiro ficou cheio de medo.
quando viu a realidade dos exércitos à sua volta. Os exércitos eram bem reais. Os exércitos com as espadas e as lanças e os cavalos e os cavaleiros à espera que nascessem os primeiros raios de sol. Na penumbra ainda, quando ele chegou às ameias da muralha da cidade de Dotan e olhou e viu cá embaixo tudo cercado, era bem real. A visão dele era muito clara. Ele estava a ver soldados, ele estava a ver um exército que cercou a cidade toda. Os portões da cidade estavam ainda fechados. Eles estavam à espera que o dia nascesse para entrar pela cidade dentro e matá-los. E acabar com o problema e o obstáculo aos planos que o rei da Síria tinha, que era tomar posse de Israel, mas não podia por causa daquele homem chamado Eliseu que ali estava. Que tinha algumas coisas que os outros não tinham. O que é que Eliseu tinha? Eliseu tinha os dons de Deus em operação. Tinha a unção do Espírito Santo de Deus em operação. Eliseu via a revelação de Deus e via coisas que aos olhos naturais e aos olhos normais não eram vistas. Eliseu via outra realidade. Porque de facto nós somos confrontados com esta dupla realidade. A realidade deste mundo em que nós estamos é real, é uma realidade. Uma doença é uma realidade. Estuda-se, faz-se um compêndio, fazem-se livros, fazem-se análises, traçam-se terapêuticas e terapias para tentar vencer uma doença. Mas se não se consegue vencer, ela vai evoluindo no sentido de chega a um ponto em que os médicos dizem: olha, essa doença evolui assim, depois disto vai para ali, depois disto acontece isto e depois morre. E está tudo escrito. Depois de muitos e muitos anos de análises, de verificações, de escritos, de estudos, chegou-se à conclusão que aquela doença, tendo aquelas características, tem aquele fim. E isto é uma realidade. Certos problemas da vida vão piorando, vão se estragando, vão se degradando, vão se corrompendo até chegar a um ponto em que acontece o inevitável. E as pessoas dizem: bem, já tinha que ser, já era o inevitável, isto é assim, é a realidade. Encolhe-se os ombros e diz-se: é a vida. Quem é que me está a entender bem? Mas será que esta é a única realidade? Ou há mais realidades? No princípio, em Gênesis, a realidade não era só esta. A realidade que Adão vivia, a realidade que Eva viviam na presença de Deus, era uma realidade dimensional do poder de Deus e física. Adão tinha o poder sobre este mundo, sobre esta terra, sobre os animais, sobre tudo o que estava nesta terra. Gênesis 1:26 diz: domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais do campo, sobre toda a terra. E ele via com estes olhos físicos, via este mundo e esta dimensão desta realidade física. Mas depois, com o seu espírito e o seu corpo espiritual, ele olhava e via o mundo da dimensão do espírito e Deus e os anjos de Deus. E via a habitação da glória de Deus. Então ele via dois mundos ao mesmo tempo. Quem é que me está a entender bem? O homem não foi feito para morrer, nem foi feito para viver só nesta dimensão física. Nós não fomos feitos no início, não fomos feitos assim. O corpo que nós tínhamos era um corpo parecido com o corpo que Jesus ressuscitou, um corpo de ressurreição e de glória, um corpo fantástico que não tinha morte nele. Mas depois da traição de Adão contra Deus, ser expulso da presença de Deus, ficamos fechados nesta dimensão física. E agora, quando estamos nesta dimensão física, não estamos na dimensão do espírito e do mundo espiritual. Quando o corpo fica aqui, partimos para a dimensão do espírito e estamos naquilo que Yonggi Cho chama no seu livro famoso, A Quarta Dimensão, a dimensão do mundo espiritual. Mas no princípio não era assim. Adão falava com Deus cara a cara. Adão via os anjos de Deus. E o diabo? O diabo era aquele ser horrível, mesquinho, que lá estava, que parecia um danado, mas que não fazia mal nenhum, que não conseguia fazer nada. O diabo estava neutralizado, estava impossibilitado de fazer nada, ele não conseguia fazer nada, ele estava remetido à insignificância. Andava a rastejar como uma cobra. Você quer mais falta de dignidade que essa? A rastejar. Veja como Deus o pôs a rastejar. Que ele não valia nada, não servia para nada. Como vai voltar a não valer nada?
Como um dia vai voltar a não representar nada e a voltar à sua insignificância. Quem lhe deu a significância foi a humanidade que lhe deu essa significância toda. O homem é que lhe deu valor a mais, porque ele não tem valor nenhum. Não é por eu estar a dizer isto que os irmãos devem pensar somente nisso. E você sabe o que está escrito na palavra de Deus. Sabe ou não sabe? O texto que nós falamos acerca de Isaías, vamos ver? Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E dizias no teu coração, versículo 13: Eu subirei ao céu acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer-te: É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para as suas casas? É este? É isto? É este diabo que fazia estas coisas todas pela terra toda? Veja como ele está aqui reduzido a nada. Deus não criou o diabo. Deus criou um querubim ungido que um dia, na sua altivez, quis tomar o trono de Deus de assalto. Quis usurpar o lugar de Deus. Quis tirar Deus do seu trono e sentar-se ele. E arrastou consigo 1/3 do poder do céu que Deus lhe tinha entregue. É como nós aqui temos a região militar norte, região militar centro, região militar sul, com um comandante à frente das 3 regiões militares. Se uma dessas regiões militares assaltasse o poder, assaltasse a televisão, a rádio, as comunicações e tomasse conta do resto do exército e das polícias, nós ficávamos dominados por esse comandante do exército. Estão a entender-me? Deus abafou a rebelião, expulsou da sua presença e lançou em trevas. E agora, como nos tem criado a nós seres livres para escolher se queremos Deus ou não, e se queremos ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus ou não, o homem é livre para escolher. E imagine quem é que Adão foi dar ouvidos. Foi dar ouvidos a este ranhoso, a este tinhoso, e deu-lhe o poder que Deus lhe tinha dado. Deu-lhe o poder a ele. Quer dizer, ele apropriou-se imediatamente, enganador como é, mentiroso como é, enganou o homem, apropriou-se dessa terra e tomou domínio sobre esta terra. Não admira por isso quando Jesus veio, o diabo lhe disse: Eu dou-te isto tudo se tu te prostrares e me adorares, se me servis. Foi o que Adão fez. Mas Jesus veio como segundo Adão, mas não se dobrou, nem se deixou enganar, nem se deixou vencer por este ser ignóbil e horrível. Mas, pelo contrário, disse: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E nós hoje servimos a Jesus e temos o diabo debaixo dos nossos pés. O poder de Deus que está em nós é muito maior do que o poder dele. Tiago 4,7 diz que nós resistimos ao mal, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Não diz talvez fuja, diz fugirá mesmo. Fugirá de nós. Só que agora, fechados, porque fomos expulsos do paraíso de Deus, perdemos a dimensão do Espírito e a vida do Espírito em que nós víamos com os olhos claramente. Agora só por revelação. Os irmãos perceberam bem? Só por revelação. Só tendo a revelação de Deus. Por isso é que a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 1 e versículo 16 e 17, diz: O justo viverá da fé. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por que é que nós temos que viver pela fé?
Nós temos que crer na existência do reino dos céus sem ver os anjos que estão disponíveis para nos abençoar e nos servir. Nós temos que crer no poder de Deus a agir quando não vemos. Nós temos que crer no poder de anjos sob as muralhas de Jericó para enfiá-la pelo chão dentro quando não os vemos com os nossos olhos. Por isso é que o justo viverá pela fé. Nós temos que crer que anjos estão a ministrar ao mesmo tempo que nós oramos para pessoas serem curadas. Nós temos que crer que Deus está a proteger e a guardar a sua vida e a sua casa. Naquelas casas onde o sangue estava aspergido, estavam anjos parados em frente a esse lugar, não permitindo a entrada de demónio nenhum. Assim é em relação com a sua casa, assim é em relação com o seu trabalho, assim é em relação com os seus filhos em todo lugar. E esse deve ser o evangelho que se prega. Não se pode pregar um evangelho tíbio, um evangelho cheio de medo e um evangelho todo envergonhado. Nós temos a maior mensagem do mundo e a maior mensagem de luz sobre essa terra é pregada pelos filhos de Deus. Por isso não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus de salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E por isso é que nós vivemos pela fé, porque nem sempre Deus nos mostra. Nem sempre. Às vezes mostra-nos anjos. Mas quando não nos mostra e não nos dá uma revelação, não quer dizer que aqueles que não estejam lá. Você não está só. Diga para o seu irmão que está lá, você não está só. Geazi estava cheio de medo. Geazi tremia de medo quando olhou e viu a cidade, a sua cidade tão bonita, cercada pelos exércitos da Síria. É agora que nós vamos embora. Geazi vai para trás a correr desesperado. Estamos cercados. E agora que vai ser de nós? E que problema tão grande que está aí? E ele disse, mais são aqueles que estão conosco. Geazi podia não saber muita matemática, mas até 2 sabia contar. 1, 2, como é que nós somos mais? Isso é que me surpreende. E como ele viu a aflição de Geazi, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele para ele ver, senão eu vou ter que lhe explicar muita coisa, não vale a pena, vou ter que pregar 1 hora para ele e não vale a pena, mostra-lhe. E ele abriu os olhos, de repente ele viu que havia uma outra realidade à volta da cidade de Dotã. Não havia só uma realidade, havia 2. Não havia só uma realidade de um exército lá fora, havia 2 exércitos. Havia uma outra realidade do poder de Deus, que até esse momento ele não estava a ver. Então, a realidade do poder de Deus é muito maior e muito maior e muito melhor do que a realidade do problema que nós estamos a enfrentar. Amém? Pense em qualquer problema que você está a passar hoje e pense assim, a realidade do poder de Deus é muito maior que isto. E entrega o assunto na mão de Deus. Foi isso que Eliseu fez, foi isso que Geazi percebeu e por causa disto ele disse, não temas, porque são mais os que estão connosco. Quando ele viu, então saíram. Repara a confiança com que ele sai. Versículo 18 diz que é ele quem sai ao encontro do exército inimigo. Nem sequer ficou à espera deles. Saiu ao encontro deles e disse, estou aqui. Vocês querem ir para o rei, não é? Venham atrás de mim, sigam-me. Porque ele tinha orado e disse, Senhor, fecha os olhos deles para não entenderem nada do que vai se passar. Quem vai ter domínio sobre a situação, quem vai dominar esse diabo, sou eu. Diga isso comigo. Quem vai dominar essas tropas malignas, sou eu. Quem vai obrigar esse demónio a vir atrás, de rastro, sou eu, em nome de Jesus. Deus restaurou-nos o domínio em Cristo. E esse lugar da imunidade não é só ter revelação, não é só saber, não é só ser Deus a dirigir, é também ter domínio restaurado na nossa vida. Este domínio restaurado na nossa vida para acontecerem os planos de Deus na nossa vida. Para os planos do mal serem parados, serem neutralizados e serem executados os planos de Deus. Então você pode dizer, não são os planos de Satanás que vão ter sucesso, são os planos de Deus que vão acontecer. É isso que Jesus disse e ensinou na sua palavra. É isso que Jesus disse quando falou, dizendo, não é para a morte, mas para glória a Deus. É exatamente isso. Não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não pense que o diabo vai ficar a rir, se não são os planos dele que vão acontecer. São os planos de Deus que vão acontecer. Mas Lázaro, em João capítulo 11, Lázaro morreu mesmo. Só que Jesus foi lá, ao 4º dia, ressuscitou a Lázaro. E a glória ainda foi maior. Porque esse lugar da imunidade na presença de Deus é um lugar de glória supletiva. De glória fantástica, em que tudo que o diabo fizer é ultrapassado pela glória de Deus de uma maneira extraordinária. Viver nesse lugar
por causa do compromisso com Deus, por causa da busca de Deus, por causa da nossa dedicação a buscá-lo e a desejá-lo e a querê-lo, e de viver nesse plano elevado da glória de Deus, é o chamado de Deus dos mais extraordinários do nosso tempo. Amém, irmãos? Deus quer uma igreja assim, poderosa, que antes de qualquer mal é avisado do mal e ele é parado antes de acontecer. Já por 2 vezes eu tive a revelação do meu pai sofrer um acidente e morrer. A primeira vez bateu com o carro, desfez o automóvel todo. Antes eu tinha visto, em sonhos tinha visto a morte dele, o funeral, o caixão, e eu orei e destruí aquilo. E falei com a minha mãe, falei com ele, tenha cuidado, veja como anda a conduzir, olha lá o que anda a fazer. Eu não sei de onde é que vem, mas o diabo preparou alguma coisa para lhe fazer mal. Oramos e ele riu-se. Creio que não me terá levado muito a sério. Devia ter levado a sério. Mesmo assim teve o acidente na mesma, mas não lhe aconteceu nada. Teve um pequeno choque, o carro é que não se aproveitou, mas aquilo, passado cerca de umas 3 semanas do sonho que tive, orei, destruí, impedi que acontecesse isso. Voltou a suceder 2 anos mais tarde, a mesma coisa. Outra vez aí eu já sabia, avisei-o com mais cuidado e avisei-o, aí não chegou a acontecer nada. Foi só um arranhão que ele teve no automóvel contra uma porta e não aconteceu mal nenhum. Então, o mal foi parado. Agora repare, você se calhar pensa assim, mas para isto é preciso ter uma revelação muito grande, ter uns dons muito especiais. O pastor se calhar é que tem isso porque tem revelação de Deus, visão de Deus, eu não tenho. Há uma senhora na nossa igreja em Estarreja que é uma senhora muito simples. Muito simples. Eu nem vou dizer como simples ela é, não vou dizer. Tão simples, tão simples. Um dia veio falar comigo e disse-me assim, olha pastor, tive um sonho mesmo estranho. Ia com o meu filho a levá-lo para a escola de manhã e saiu uma máquina daquelas grandes, amarelas, de terraplanagem e veio para cima de nós, na rotunda. Em vez de contornar a rotunda, veio sempre, subiu a rotunda com aquelas rodas enormes e veio para cima do meu carro. E eu acordei aflita com aquela máquina a vir e a bater em cima de nós. O que é que o pastor acha que é? Eu disse, bem, esse diabo preparou alguma coisa para lhe fazer mal, vamos orar e vamos destruir isso. Então oramos e destruímos o mal. Sem preocupações de maior. Oramos na igreja, no final da igreja, enquanto estava a cumprimentar outras pessoas, aquela senhora veio e falou isso comigo, disse, estou preocupada com isto. O pastor diz que nós temos poder de imunidade contra o mal, que os planos dele não têm nada que acontecer, que antes de acontecerem Deus nos avisa se nós estivermos a buscar Deus e a acreditar no poder de Deus. E se não acreditarmos, como aqueles tipos de pregações de igrejas e de gente que diz, já tinha que ser, já era a vontade de Deus. Deus às vezes diz que não, Deus às vezes faz coisas estranhas. Há pregações assim. Em vez de buscar a revelação de Deus, pregam isto. Eu não estou a brincar, estou a falar sério. E eu disse à senhora, pois é assim mesmo. Então vamos orar. Oramos e destruímos aquilo. Passou cerca, não chegou a um mês. A senhora ia uma manhã levar o filho para a escola. Na rotunda, a mesma rotunda onde ela sonhou. De repente ela ouve uns ruídos a vir da esquerda e olha e vê a máquina, aquela coisa do sonho, a vir na direção dela, acelerou e fugiu, e aquilo passou por cima da rotunda e dos canteiros de relva que lá estavam e foi espetar-se contra o outro lado da rotunda, e ela, à frente, parou a olhar para aquilo tudo, para aquele desastre todo e para aquela coisa. Não houve danos nenhuns, o senhor que ia conduzir a máquina não se magoou, a máquina ficou meio amassada, isso desamassa, e de resto não conseguiu o diabo fazer nada. E ela veio para o culto, depois, logo no culto seguinte, para me contar o que tinha acontecido. E disse, olha pastor, lembra-se daquele sonho daquela máquina, aconteceu tal e qual como eu tinha tido nesse sonho, e que nós oramos e destruímos. Você sabia que pode parar o mal? Que pode destruir o mal? Que pode pedir que Deus lhe revele qualquer mal à distância antes que aconteça? E ser parado isso e não chegar a manifestar-se nada, não chegar a acontecer nada?
É assim que nós devemos viver. É assim que os filhos de Deus devem viver no Novo Testamento. O mal ainda vir ao longe e você saber, começar a orar, destruí-lo e não permitir que ele aconteça. Para não ter que justificar nada indevidamente. Amém, irmãos? Porque esse lugar da imunidade é o lugar da bênção de Deus. Quantos e quantos casos temos orado e clamado? O diabo não tem direito nenhum. Lembre-se que em Colossenses 1,13 diz que nós fomos tirados do império das trevas e conduzidos para seu reino. Nós já não estamos na escravidão do diabo. Ele não tem poder nenhum, nem direito nenhum sobre a nossa vida. Não tem que acontecer esse mal contra aqueles que pertencem ao Senhor. Amém? E você e eu, todos nós, como Eliseu, apenas alguns eram os ungidos no Velho Testamento. No Novo Testamento, todo o povo de Deus são ungidos no Espírito Santo de Deus. São filhos de Deus, para servir Deus, para caminhar com Deus e para receber a revelação de Deus. Todos nós recebemos poder de Deus para parar o mal, para evitar dele fazer os planos dele e ser destruído em nome de Jesus. A Bíblia diz em Oséias 4,6, por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído por rejeitar o meu conhecimento, a minha palavra. Este é um conhecimento precioso para si que eu lhe estou a entregar hoje. Quem me dera a mim que há 30 anos tivesse tido um pastor a ensinar isto como eu estou a ensinar-lhe hoje. Quem me dera a mim que há 20 anos tivesse tido alguém a ensinar esta palavra. Aprendi sem ter um mentor para isto. Aprendi à custa da minha pele esta palavra. Muitas coisas teriam sido evitadas na minha vida e na vida de outros. Mesmo assim, na igreja, nunca fiz o funeral de um jovem, nunca fiz o funeral de uma pessoa, de uma criança, nunca fiz um funeral de um bebê. Deus tem sido tão misericordioso. Mas sabe o que é viver a este nível com a revelação de Deus? A fazer aquilo que deve ser feito, a parar o mal, a evitar que o diabo faça o que ele quer. Que bom que é viver assim. Esse é o chamado que você e eu temos. Esse é o chamado que Deus tem para si. Ainda venha ao longe e seja parado em nome de Jesus. Vamos orar essa oração hoje? Sim ou não? Vamos pedir que Deus lhe dê isso. Vou orar por si para que Deus lhe dê isto como eu recebi, que Deus lhe dê igual. Que seja impartido essa revelação para si também, em nome de Jesus, para viver assim. Diga isso comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, clamo diante da tua presença por esta revelação de Deus. Em qualquer mal eu ser avisado antes de qualquer mal chegar, viver como Eliseu, no lugar alto da tua presença, no lugar do Altíssimo, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Esse é o lugar da imunidade, onde o mal não possa chegar, sendo parado antes, sendo detectado antes, sendo descoberto antes, vivendo com os olhos abertos, vendo a grandeza do teu poder. Tem misericórdia de mim, ajuda-me a viver desta forma, ajuda-me a caminhar todos os dias desta maneira, com uma cerca da tua proteção ao redor da nossa vida, e a dar glórias para ti por causa da vitória, Senhor. Eu oro de todo o coração, seja glorificado o teu nome, seja exaltado o teu nome, seja levantado o teu nome de glória em glória, em nome de Jesus. Dou-te graças deste conhecimento que produza fruto na minha vida. Eu quero viver nesse lugar da imunidade e quero que à minha volta outros vivam este lugar da tua proteção, do poder da tua presença, sendo parado todo o mal e sendo ativado o teu poder e glorificado o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos recebem? Damos um aplauso para este Senhor maravilhoso. Graças.